Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o presbítero André Sanches. Começamos agora mais um episódio do nosso Estude a Bíblia, um espaço abençoado do Senhor para a gente estudar a palavra com profundidade, mas também com simplicidade, né? Você já deve me conhecer, mas caso ainda não me conheça, eu escrevo há mais de 10 anos no site esboçandoideias.com e convido você a dar uma passadinha por lá. Nós temos mais de 1.500 títulos ali de estudos bíblicos que você pode acessar gratuitamente quando e como você quiser, ok? Então aproveite esses conteúdos, são feitos com muito carinho para abençoar o povo de Deus. E claro, já quero pedir para você deixar o seu joinha, ok? O seu like, porque dá trabalho para fazer e com toda a humildade aqui eu peço, né, e acho que nós merecemos aqui toda a equipe de produção para que você possa então nos incentivar cada vez mais com o seu like, o seu gostei. Amém? Vamos ver a pergunta de hoje então? Olha só. Gostaria de entender com mais profundidade o significado da frase de Jesus quando ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pode me ajudar a montar uma compreensão profunda desse texto? Olha só, mais uma pergunta interessante e gostaria de parabenizar os irmãos, né, que têm me mandado dúvidas muito legais, muito profundas, que nos ajudam, né, como diz aí no jargão da teologia, cavucar cada vez mais os textos e extrair juntos aqui ensinamentos e aprendizados da palavra de Deus que fazem muita diferença na nossa vida. Eu tenho certeza que você, muitas vezes, já leu essa frase, nem só de pão viverá o homem. Mas seja sincero, seja sincera. Você sabe exatamente o que ela significa? Quais as lições que essa frase traz para a gente? Né? Quando que ela foi dita pela primeira vez? Então nós vamos aprender isso tudo no estudo de hoje. Mas antes gostaria de incentivar você e convidar também a ver informações do nosso curso Conheça a Sua Bíblia de Capa a Capa. Aqui nos comentários, aqui na descrição do vídeo temos mais informações, ok? Eu quero ser o seu professor. E os alunos desse curso, claro, têm uma atenção especial porque eu acompanho individualmente cada aluno, começando de Gênesis, a gente vai avançando e vamos chegar até Apocalipse. Pode tirar dúvidas comigo no Zap. Olha, está muito gostoso esse curso. Então, se você ainda não está perdendo uma grande oportunidade, né, de fazer algo que vai te dar uma profundidade na palavra. Então, se é do seu interesse, assim que terminar esse vídeo, dá uma passadinha lá na página e veja mais detalhes, ok? Bom, primeira coisa que nós temos que pensar. Quando Jesus disse essa frase, ele estava passando pela famosa tentação no deserto. Aquela tentação descrita em Mateus capítulo 4, ok? Apesar disso, a gente vai ver nesse texto que Jesus ele pega essa frase, né? Nem só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem, de um dos livros da lei de Moisés. Então Jesus ele vai buscar ali na lei, na palavra de Deus, a base, né, a sustentação para ele vencer ali uma das investidas do inimigo e trazer também, claro, quando isso é registrado para a gente, lições com grande profundidade para nos abençoar. E é isso que nós vamos então entrar agora. Vamos primeiro analisar o texto de Deuteronômio 8:3. Vamos ver detalhes desse texto. Diz o texto seguinte: Ele, né, está falando de Deus, te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com um maná que tu não conhecias. Nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Vamos entender um pouquinho do contexto aqui? Observe que ele fala de pais, né? Ele está falando para dois grupos aqui. Veja, esse texto especificamente nele, Moisés está falando ali, ou relembrando, para esta segunda geração dos filhos desses pais aqui, ok? Essa geração que é aquela que vai entrar na Terra Prometida, porque esses pais aqui são aqueles que você pode observar lá em Números 14:34, que receberam aquela punição, Números 14:34, de Deus por causa da murmuração de que não entrariam na Terra Prometida. Esses pais, apesar de terem sido sustentados também no deserto, eles não entrariam na Terra Prometida. Então Moisés ele está fazendo aqui para essa segunda geração dos filhos um resumo da lei
e trazendo orientações de vida, de como eles deveriam se portar quando adentrassem na terra prometida. E nós observamos então aqui que Deus está falando que ele sustentou os pais, que ele sustentou eles ali, os filhos, que ele humilhou, que ele fez ali obras na vida deles para ensinar, ok? E aí, nós vamos a partir de agora então, conhecido esse contexto, observar os significados dessa frase que nós estamos então analisando. Comecemos então com a parte do não só de pão. Olha só, não só de pão. Veja, o deserto ele tinha escassez ampla de comida. Tudo era difícil no deserto, mas Deus sabia das necessidades e providenciou para eles o pão do céu, o maná, né, que é muito citado ali nos livros da lei. Então veja, é importante entender que apesar de Deus sustentar as nossas vidas, de nos dar coisas, de nos dar bens, de dar prosperidade, o Deus que sustenta todas as coisas mostra que tudo vem dele, primeira coisa. Mas ele mostra também que quando o ser humano dá as costas para ele, o Senhor de todas as coisas, está indo por um caminho grave de pecado. Por isso ele diz a frase, não só de pão. Não só de pão. Tem algo mais. As pessoas têm o costume de focar na vida material, de agarrar, né, o dinheiro, de agarrar o pão, o sustento e fazer dele um Deus. E isso não era diferente também lá no Antigo Testamento. Então Deus vem trazendo aqui essa ideia de que existe algo mais para focar na vida. Não é só pão, não. Não é só coisa material, não. E ele diz na sequência o seguinte, viverá o homem. Então a primeira frase, não só de pão. A segunda, viverá o homem. Veja, olha que interessante e importante. Deus foi quem criou a nossa biologia. Ok? Ele sabe, ou ele sabia ali naquele momento também, da necessidade de alimento que eles tinham para a sobrevivência. Só que a vida do homem não é só alimento, não é só o material. A vida do homem tem algo mais, tem outras esferas, tem outros aspectos que devem ser observados com carinho. Focar só no pão é um fracasso de vida, é minimizar outras coisas muito importantes. Deus queria então mostrar isso para aquele povo lá no deserto. O âmbito material da nossa vida era importante ou é importante? Sim, Deus de forma nenhuma acha que o pão não é importante. Porém, nada floresce distante do Deus sustentador. Não adianta focar no pão sem focar no Deus que dá o pão. Não adianta buscar a bênção de Deus sem buscar o Deus da bênção. Então, é interessante a gente observar esse aspecto do ensino do Senhor. Nada floresce distante do Deus sustentador. Por isso, nem só de pão viverá o homem. Existe algo mais que precisa ser observado. E aí, na sequência, ele vai nos ensinar e vai nos explicar, então, essa completude das coisas de Deus. Olha só, vamos avaliar então agora a frase. Mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então, o homem viverá só de pão? Não. O homem precisa do pão? Sim. O homem deve buscar só o pão? Não. Tem algo a mais a ser buscado. Veja, é importante a gente observar que o que procede da boca do Senhor é a vontade dele para a nossa vida, para a vida do seu povo. É tão importante quanto o pão que nos alimenta diariamente. Então, observe, ter o pão e ignorar as palavras do Senhor equivale a estar indo na direção da morte espiritual. E não é isso que Deus quer. Não é a vontade de Deus para nós. Do que adianta, diz, o próprio Cristo numa das suas parábolas, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então veja, o povo de Israel, ele deveria reconhecer que a vontade do Senhor deveria ser observada e que o pão, aqui simbolizado lá no deserto pelo maná, era resultado da bênção de Deus, das mãos de Deus em prol de suas vidas. Então deveria haver uma união entre fazer a vontade do Senhor e gozar das suas bênçãos. Deus não gosta de crente interesseiro. Essa é uma realidade, ok?
Deus quer que a gente una as coisas. O material é importante, mas o espiritual, ele faz toda a diferença para que todo esse contexto, então, faça parte da nossa vida. Agora vamos olhar um pouquinho para quando Jesus citou essa frase. Primeiro, vamos entender aqui como que o diabo tentou Jesus. Jesus estava em jejum, ok? Foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, Mateus 4, 1 e 2. Aí, Mateus 4, 3 diz o seguinte: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, colocando uma dúvida aqui, manda que estas pedras se transformem em pães. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aqui a gente precisa compreender a profundidade do que o diabo queria. Veja, Jesus sabia que o pão viria mais tarde, das mãos do próprio Deus, e não das mãos do diabo. Observe o seguinte: nenhuma ordem ou orientação do diabo para quebrar o jejum aqui de Jesus não era vontade de Deus. O diabo nunca tem sugestões que nos levam para perto do Senhor, sempre para longe, e Jesus sabia disso. Então veja, quando Jesus usa então a palavra de Deuteronômio, nem só de pão viverá o homem, Jesus está dizendo para o diabo exatamente: olha, eu sei que ter o pão é um direito meu, que ter o pão faz parte da minha sobrevivência, mas nesse momento, fazer a vontade do Senhor está acima de qualquer coisa. Eu não vou sacrificar a vontade de Deus para focar no material, no pão. Jesus sabia que o pão viria mais tarde, que o próprio Deus traria esse pão para ele. E veja, fazer a vontade do Senhor, então, naquele momento, era a maior necessidade da vida de Jesus. Não importava a fome, não importava que estava doendo, que estava difícil, que estava complicado. O que importava é que ele não iria ouvir sugestões do maligno, porque existe algo mais além do pão. Existe algo mais além dessa terra. Existe algo mais além do material. E aí, nós observamos aqui, para fechar, a lindeza do texto de Mateus 4,11. Olha só, com isto, depois lá no final de toda essa tentação, o diabo o deixou. E eis que vieram anjos e o serviram. Então aprende, olha aqui que interessante que a gente precisa aprender. Dentro da vontade de Deus, as nossas necessidades são satisfeitas da melhor forma possível. E acrescento aqui, na hora certa, na melhor hora, Deus nos serve, Deus nos abençoa, ainda que passemos por caminhos difíceis. Então, não só de pão viverá o homem, é uma lição para a vida, é uma lição para esse momento em que a gente está passando de tantas dificuldades, para a gente focar não só no material, mas no espiritual, no aprendizado que Deus tem para as nossas vidas, na vitória que Ele quer nos dar, diante das tentações. Ele quer que a gente faça, então, como Jesus, priorização do reino, da sua justiça. As outras coisas são acrescentadas, as nossas necessidades satisfeitas pelo Senhor. Espero que tenha sido bênção para você. Se você ainda não é inscrita no nosso canal, está perdendo, hein? Está perdendo, porque você não vai ficar sabendo dos novos vídeos e aí está perdendo tempo. Imagina o tanto que você pode crescer assistindo um vídeo por dia. Olha só, é rapidinho e é um aprendizado para a vida. Então, inscreva-se no nosso canal. Se você não sabe se inscrever, abra o seu aplicativo do YouTube, faça login, coloca lá, toca no login, põe o seu e-mail, esse que você usa no celular, a sua senha. Pronto, você entrou no YouTube e aí você pode então se inscrever e ativar o sininho, ok? E claro, deixa sempre aquele comentário abençoador aqui embaixo, aquele amém, aquele glória a Deus, ou acrescenta alguma coisa que você aprendeu, eu quero que uma comunidade vá se formando aqui para a gente aprender um com o outro, Hoje os evangélicos têm brigado tanto, eu acho que é momento da gente aprender e crescer, amém? Então, até o próximo estudo, fica com Jesus.